Se você acredita que empreender é o melhor caminho para ficar rico, eu preciso te dar uma notícia que talvez você não queira ouvir. Você está errado. Depois de mais de 10 anos empreendendo, eu conversando com alguns amigos executivos, eu descobri que eu tenho pares que ganham mais de 60 mil reais por mês com metade da responsabilidade que eu tenho como empreendedor. Então, sabendo disso, por que diabos eu continuo empreendendo? A resposta vai te surpreender. Então, confere esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal do Moa. Aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática sob a visão de quem está vivendo o dia a dia da construção de um negócio digital. No RD Summit de 2023, eu vi uma palestra de um cara chamado Pedro Weingarten, da Ace Ventures. Ele falava sobre empreendedorismo, sobre startupismo, né? Um tema mais ou menos desse. Eu não estava dando muita fé, não estava botando muita fé assim na palestra, porque o RD Summit virou um evento meio mainstream, os conteúdos não necessariamente muito profundos, né? E, de fato, o Pedro não se aprofundou tanto, né? Ele fez uma palestra ali, considerando que a audiência dele talvez seria um pouco mais leiga no assunto, né? Mas ainda assim, ele falou uma frase que mexeu com a minha cabeça e que eu trago essa frase comigo até hoje. Eu sempre achei que o motivo do meu empreendedorismo, né, da minha vontade de empreender, fosse o dinheiro, né? Eu falo, puta, eu quero ficar rico e eu vejo que o empreendedorismo é um dos melhores caminhos para isso, né? Mas tinha também um quê de autonomia, né? De não ter que dar muita satisfação para chefe, né, tal. Todas essas respostas, elas são verdadeiras, né? Não são necessariamente falsas, mas elas são superficiais, né? Eu sempre senti que eu empreendia por algo a mais do que necessariamente isso, né? Porque eu tenho amigos que ganham mais do que eu trabalhando e que têm chefes super maneiros, que não necessariamente têm problema com ter que responder a uma liderança mais alta, né? Então, enfim, né? Essa resposta nunca foi muito firme assim, né? E aí quando eu ouvi o que o Pedro falou, a ficha caiu para mim, né? Antes de dizer o que o Pedro falou, né, eu quero te alertar para algumas coisas, né? Então, primeiro, se você empreende ou quer empreender por causa do dinheiro, eu sinto lhe informar que esse não é o melhor caminho, né? Pelo menos na minha opinião. De fato, o empreendedorismo, ele é uma via plausível de colocar muito dinheiro no seu bolso, sim, colocar dinheiro no seu bolso para talvez seus filhos, seus netos não precisarem mais trabalhar. Mas qual que é a chance disso acontecer, né? Qual que é o risco de você ficar pelo meio do caminho, né? O risco é muito alto. E o esforço e o custo de você empreender, né? Quando você empreende, você tem que trabalhar mais que os outros, você tem que engolir mais sapo que os outros, você tem que correr mais risco que os outros. Enfim, né? Vale a pena todo esse esforço por causa de dinheiro? Isso é um questionamento super válido, né? Conforme os anos foram passando, eu fui olhando para o lado e vendo amigos ganhando muita grana, assim, ganhando mais do que eu. E eu me questionava por isso, né? Eu falava, porra, o cara tá ganhando mais que eu, tá com menos responsabilidade do que eu. Será que eu tô fazendo isso certo, né? Será que eu tô no caminho certo? Mas ainda assim eu decidi continuar, né? Então tá bom, já que não é dinheiro, porra, é porque eu não quero ter chefe. Se você quer empreender para não ter chefe, eu sinto lhe dizer que você não vai ter um só chefe, como você vai ter vários chefes, né? O seu cliente é o seu chefe quando você está empreendendo, né? No caso do Tintim, eu não tenho um chefe, eu tenho 1.600 chefes, você entendeu? Ah, então eu quero empreender para trabalhar menos. Ó, eu não conheço ninguém que teve sucesso empreendendo que trabalhava menos de 10, 12 horas por dia, né? Pode ser que isso aconteça com você, que você seja uma exceção? Pode ser, eu acho difícil. Sabe por que eu empreendo? Eu empreendo pelo motivo que o Pedro Weingarten disse na palestra dele. O Pedro disse que você tem que empreender porque sim. Simplesmente porque sim. Não tem um motivo claro, não tem um motivo óbvio. A gente tem que empreender porque é um chamado, é um negócio que se você não fizer vai te corroer por dentro, é um negócio que você não consegue dizer não. Essa é a única explicação que eu consigo dar para a minha trajetória empreendedora. Eu empreendo porque sim, porque eu preciso, porque eu quero. Principalmente porque eu quero. Mesmo correndo mais risco, mesmo ganhando menos, mesmo trabalhando mais, mesmo tendo muito mais chefes, empreender é o que alimenta a minha alma. Se eu fosse para um emprego comum aí, muito provavelmente eu ia cair numa depressão. E se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você também tem esse sentimento, né? Talvez ainda você não tenha começado a empreender, mas você
esteja com muita vontade de empreender, ou talvez você já empreenda, tenha uma puta vontade de continuar, mesmo olhando para o lado e vendo oportunidades financeiras melhores, né? Eu tô junto com você, tá bom? Então, já que só nos resta empreender, vamos empreender da melhor maneira possível, Tá certo? rápida. Se você tá curtindo o conteúdo, se inscreve na newsletter do Mo. É grátis e eu envio todo sábado um conteúdo igual a esse, só que muito mais aprofundado, porque é texto, né? Para se inscrever, toca no primeiro link que tá aqui na descrição. Valeu. Se a gente for analisar de uma maneira bem simplista, né, para uma empresa ter sucesso, ela precisa ter lucro. Para a empresa ter lucro, ela precisa vender e entregar. Obviamente que se você quiser uma empresa longeva, você tem que entregar com qualidade, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas o que é vender e entregar, né? A gente consegue separar mais ou menos em duas grandes categorias aí, né? Que é produto e serviço, né? Qual que é a diferença dos dois? O produto, você resolve uma dor de N pessoas com a mesma solução, tá? Então, a mesma solução resolve o produto de várias pessoas. Com o serviço, você resolve o produto de uma pessoa com uma solução customizada, né? Então, o produto ele trabalha muito mais em massa e o serviço é algo muito mais tailor-made, muito mais feito sob medida para um cliente específico, né? Obviamente eu estou simplificando absurdamente aqui, né? Mas é só para a gente poder entender os conceitos. O serviço, por ele ser mais contextualizado, ele é menos difícil de vender, só que ele dá mais trabalho para entregar, né? Já o produto é ao contrário, né? O produto, por ele ser pensado para atender da mesma forma várias pessoas, você precisa de um trabalho muito maior de pesquisa, um trabalho muito maior de desenvolvimento, pensando nesse atendimento em massa, né? Consequentemente, isso dá trabalho para vender também, né? Então, o maior desafio de quem faz produto é vender, entregar é fácil. Se a gente for trazer aqui para o cenário que a gente está acostumado com tecnologia, né? Para o meu cenário, eu já tive dos dois lados, né? Quando eu tinha uma fábrica de software, eu vendia serviço de desenvolvimento de software. Agora que eu tenho o Tintim, eu vendo um produto, eu vendo o software para várias pessoas. Tá, e o que é melhor então, Moacir? Vender produto ou vender serviço? Antes de te dar uma resposta, eu vou contar um pouco da minha experiência nos dois casos, tá? Eu comecei vendendo serviço, né? Eu era CLT, então eu vendia o meu serviço para um empregador. Quando eu virei freelance, eu descobri que eu conseguia vender o meu serviço para mais de um contratante, né? E aí eu descobri que eu conseguia ganhar mais dinheiro. Então eu comecei a vender para 1, 2, 3, 4, comecei a ganhar um bom dinheiro, só que eu focava 100% em trabalhar para entregar o serviço que eu tinha vendido, né? Então eu não conseguia parar para pensar de forma mais estratégica em comercial, em marketing, esse tipo de coisa. Então a única forma que eu tinha de vender era via indicação. Eu fiquei nessa durante alguns anos, comecei a montar time também para poder escalar a entrega, né? Mas sempre muito preocupado com a operação de fato, com o desenvolvimento de software. Eu não conseguia desenvolver a área comercial e eu acabei cansando justamente por conta dessa imprevisibilidade de depender de boca a boca, né? Tem um outro detalhe, né? Quando eu comecei a virar a fábrica de software e comecei a lidar com mão de obra, né? Eu comecei a entender também a dificuldade que é você conseguir mão de obra qualificada. Programador é um bicho caro, é um bicho raro, né? Programador bom. E aí quando você encontra um, por que ele vai querer trabalhar comigo, que eu era um Zé Ninguém, ao invés de trabalhar na startup de sucesso da época, né? Então, em determinado momento eu tinha um problema de ou o ovo ou a galinha, né? Eu precisava de gente para poder crescer, mas ao mesmo tempo eu precisava crescer para poder ter dinheiro para contratar gente, e eu acabava ficando nessa sinuca de bico, né? Foi por isso que eu decidi abandonar a prestação de serviço. Aí, antes de vir para o Tintim, né, eu trabalhei na DevPro durante um tempo. Inclusive, tem dois vídeos. Tem um vídeo falando sobre a DevPro, tem outro vídeo falando sobre a Codivance um pouco mais a fundo. Eu vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição. Mas lá na DevPro, a gente vendia produto, né? Então eram aulas gravadas, que a gente vendia a mesma aula para diversas pessoas, né? De forma bem simplificada, bem resumida, era isso. Então, eu estava num cenário completamente diferente, né? E aí sim eu consegui criar um sistema de marketing e vendas que era previsível e escalável, né? Acontece que aí pela primeira vez eu comecei a competir com grandes players de fato, né? A gente competia com Rocket City, competia com Alura, competia com faculdades, né? E aí eu comecei a entender que
Para você competir com players desse tamanho, você precisa de uma estratégia um pouco mais refinada, você precisa de diferenciação, você precisa pensar para poder construir esse negócio, né? E a gente não pensava, a gente só estava trabalhando para ganhar mais, faturar mais, crescer mais, né? Sem pensar muito em estratégia. Aí a gente tomou um revés uma vez numa campanha que a gente estava colocando muito dinheiro, né? E o nosso modelo de negócio era muito baseado em comprar mídia, né? Então a gente colocava dinheiro e tirava dinheiro um pouquinho, a gente meio que arbitrava mídia, né? Então você comprava uma mídia por X e monetizava essa mídia por 3, 4, 5x. Só que chegou um momento que a gente tomou um revés ali, comprou a mídia por X e voltou, sei lá, 1,5x aí. Aí a sorte que a gente tinha um pouquinho de caixa, né? Mas a gente andou de lado, aí a gente parou para perceber todos esses problemas, a gente falou, não, vamos desistir. Foi por isso que a gente desistiu, né? E aí sim, eu decidi montar o Tintim, e hoje, com 2 anos e meio de experiência depois de criando software, né, eu consigo afirmar que, na minha opinião, é um dos melhores modelos de negócio do mundo para você empreender online, para você empreender digitalmente, é o software como serviço. E por quê? Tem um negócio que se chama efeito composto, né, compound effect em inglês, né? O Léo vai colocar aqui do lado um gráfico que mostra a diferença de você ter efeito composto e efeito não composto, né? Mas resumidamente é uma curva exponencial, né? Se você melhora 1% todo dia, no final do ano, no final de 365 dias, você vai ter uma melhora de 37,78 vezes. Só de você melhorar 1% a cada dia. E aí, quando a gente está falando de vender serviço, por exemplo, você está sempre recomeçando do zero, não tem compound effect. Você sempre precisa de mão de obra para poder entregar cada novo projeto que você vende, né? Então, crescer desse jeito é muito mais difícil. Vender infoproduto, que era curso, né, que é o que a gente vendia na DevPro, não é muito diferente, porque você vai ter um ticket alto, mas a sua recompra vai ser muito baixa, né? Então, você depende do tamanho do seu mercado. Se for um mercado grande, você vai conseguir, você até pode ficar muito rico vendendo para um mercado muito grande, só que da mesma forma como você está olhando para esse mercado, você vai ter outros competidores olhando também, e aí vira uma competição, enfim, não é muito diferente também, né? Agora, com SaaS, com software como serviço, isso é diferente. Por quê? Porque no SaaS tem um negócio chamado recorrência. Enquanto no serviço você sempre começa do zero a cada novo projeto, no SaaS você desenvolve o software uma vez só e depois ele entra num processo de melhoria contínua. E conforme você vai aumentando a sua base de clientes, a melhoria que no começo era para 10 clientes, depois fica para 100, depois fica para 1000. Então o mesmo trabalho afeta cada vez mais clientes. Então o seu esforço de trabalho ele segue estável ou no máximo linear, mas o seu faturamento ele vai se tornando exponencial, porque o mesmo trabalho afeta mais pessoas ao passar do tempo. E pelo fato de você conseguir manter um time de tecnologia enxuto para poder entregar um SaaS, você consegue também dedicar tempo para outras áreas que são mais importantes num SaaS, na minha opinião, né? Óbvio que produto é importante, né? Mas quando a gente está falando de crescimento, principalmente no começo, marketing e vendas, né? Você consegue dedicar mais tempo do seu trabalho para construir uma máquina de marketing e vendas de crescimento acelerado. E qual que é a grande maravilha da recorrência, né? Depois de um tempo, você começa a empilhar receita. Então eu vou te dar um exemplo. No infoproduto, se você vender a mesma coisa, se você fizer a mesma quantidade de vendas todo mês, você vai ter muito provavelmente a mesma quantidade de faturamento. No serviço, a mesma coisa. No SaaS, se você continuar vendendo a mesma quantidade de vendas todo mês, o seu faturamento vai aumentar. Por quê? Porque a venda do mês passado, ela cai um faturamento esse mês de novo, né? Ah, Moacir, então SaaS é tipo renda passiva? Obviamente não, né? Dá muito trabalho fazer uma venda e seguir gerando valor para esse cliente, né? Imagina que na prática o que está acontecendo é que você está meio que fazendo uma nova venda todo mês, né? Mas também não é uma nova venda todo mês, né? Porque você não precisa convencer o cliente a te pagar novamente, né? Você só precisa convencer o cliente a te pagar uma vez. Depois,
O que você precisa fazer é convencer o cliente a não cancelar com você, né? Então, na teoria, depois que o cliente entrou, você só não precisa fazer merda para ele não sair, entendeu? Qual que é a única desvantagem do SaaS? É o tempo. Diz a lenda, né, que sempre que alguém questiona o Warren Buffett, né, porra, Buffett, mas o seu método de enriquecer é muito simples, né, porque as outras pessoas não conseguem copiar. E aí ele responde, porque as pessoas não estão dispostas a esperarem 40 anos para enriquecer. Então, se você não está com pressa, mas se você quer fazer um negócio longevo, SaaS é sem dúvida o melhor modelo de negócio para você. Eu já estou há 2 anos e meio com o Tintim, eu diria que os 2 primeiros anos foram de muito plantio e pouca colheita, mas a partir do terceiro ano, né, quando virou o terceiro ano do Tintim, quando a gente entrou no terceiro ano, eu comecei a conseguir coletar um pouco mais e eu sigo plantando, obviamente, né, eu acredito que o plantio ele segue a todo vapor, mas já estou conseguindo colher alguns frutos, né? Já estou conseguindo pagar as minhas contas sem nenhum tipo de problema, viver um padrão de vida que eu gosto, que é confortável, né? O mesmo para minha liderança que está ali desde o começo, né? Então a gente capinou no começo bastante, mas a partir do terceiro ano a gente já começou a coletar frutos, né? Porra, 2 anos não é nada, né? Vamos ficar aqui entre nós que 2 anos é muito pouco se você está pensando numa vida, né? Então é por isso que eu defendo que SaaS é o melhor modelo de negócio do mundo se você quer empreender na internet. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Moacir Moda. Eu abri meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás e atualmente eu estou empreendendo no Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais através da internet. Aqui no canal do Mo eu compartilho os bastidores da minha empresa e principalmente os aprendizados que eu tive aí ao longo desses mais de 10 anos empreendendo, né? Eu faço isso aqui no canal do Mo e também na newsletter do Moa, que é um e-mail que chega todo sábado na sua caixa de entrada, onde eu aprofundo um pouco mais nesses temas, né? Porque é texto, né? Enfim, eu consigo estruturar melhor o pensamento e eu recomendo muito que você assine a newsletter do Moa para não perder nenhum conteúdo que eu solto por aqui. Para se inscrever na newsletter do Moa, toca no link que está aqui na descrição, tá bom? Valeu, falou, tchau, tchau.